Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, 16 de outubro. O Jornal da TV Tati já está no ar. Veja os destaques desta noite. Pão francês. Preço do quilo pode variar até 27% em padarias de São José. Caixa Econômica Federal reduz oferta de crédito para compra de imóveis. E na série Uma Boa Ideia, você vai ver histórias de pessoas que decidiram arriscar e deixar a carteira assinada para empreender. O Jornal da TV Tati está no ar. Hoje, 16 de outubro, é dia do pão. Ele, que faz parte da rotina de alimentação de todos nós, pode variar e muito de preço. Uma pesquisa feita pelo Procon em São José mostra que o valor do quilo do famoso pãozinho francês pode ter uma diferença de até 27%. Na vitrine são tantas opções. Tem baguete, pão de queijo, pão de leite, mas não tem jeito. O pão francês é o que mais sai nessa padaria em São José dos Campos. No período da manhã, o que mais sai é um pingado, um pão na chapa, pão francês, que sai bastante. E entre os clientes, claro que o pão é a principal escolha. Ai, o pão na chapa dessa padaria é uma delícia, não pode faltar. Tem que ter o pão normal, o amanteigado aqui, o pão doce é uma delícia. Tem que ter o pãozinho normal na padaria. Não, de jeito nenhum, né? Pão não falta em, acho que nenhuma casa brasileira, né? No Dia do Pão, uma pesquisa inédita do Procon mostra a variação no preço do queridinho dos brasileiros. O preço do pãozinho francês e de outros produtos de padaria foram analisados em 8 locais de São José. O pão francês mais barato foi encontrado por R$ 18,00 e o mais caro por quase R$ 23,00, uma variação de mais de 27%. Já o pão de queijo, também amado nas padarias, teve uma variação de mais de 110%. E um item que chamou a atenção foi o sonho, que teve uma variação de mais de 300%. Esse economista explica o motivo de tanta diferença nos valores e alerta os consumidores. É preciso pesquisar e colocar os gastos na ponta do lápis. É um produto, né, que culturalmente todos os brasileiros utilizam. Então, na realidade, quanto mais baixo for o preço, é melhor, principalmente aquelas pessoas mais carentes da sociedade, né? Agora, é um produto que usa muito trigo. E o Brasil não tem uma produção suficiente de trigo. Então ele está comprando fora, Estados Unidos, da Argentina, né? Então às vezes o dólar tem influência nesse preço. Então por isso que às vezes tem uma variação muito grande, tá certo? Agora, ele, né, o pãozinho mesmo, ele deve custar aí por volta de 25 centavos, né, cada um. Então se uma pessoa consumir 2 por dia, então no mês vai ser R$ 15 que ele vai gastar. Ah, R$ 15 é pouco. Depende para quem, né? Para aquelas pessoas que ganham menos que o salário mínimo, os R$ 15 faz muita falta. Então, por isso que é importante as pessoas fazerem realmente a pesquisa de preço. A pesquisa também mostrou uma variação no preço dos combinados de padaria, como o famoso café com leite e também o pão com manteiga na chapa. Essa dupla pode chegar a ter uma variação no valor de até 55%. Por isso, o especialista dá uma dica. Vale a pena tentar fazer em casa. Se ele vai comer na padaria, tem o custo de produção da padaria, os funcionários, a luz, né? Então isso aí fica mais caro. Então realmente eu aconselho de fazer em casa e levar para o serviço ou tomar seu café da manhã em casa, que fica mais barato. Mas a verdade é que não pode faltar essa delícia em casa, não é? Em todo o país, são consumidos mais de 2 milhões de toneladas de pão francês por ano, sem falar na variedade de pães que as padarias oferecem. Com manteiga e então Difícil recusar e com certeza você já ouviu muitas vezes essa frase. Bom dia, tudo bem? Vai um pãozinho aí? O pão é o carro-chefe e o pico é manhã. Manhã sai bastante pão. O pão francês é o pãozinho mais consumido pelas pessoas no Brasil e quem trabalha em padaria sabe que a demanda é grande. Costuma-se sair por dia 4 carrinhos de pão francês. Cada carrinho inclui 500 pães franceses. Ou seja, um total de uns 2.000 pão franceses ali, em média. Gabriel trabalha nesta padaria, que fica na região sul de São José,
E nesta rotina de agradar a clientela, não basta ter apenas o tradicional pão de sal. Essas variedades incluem o pão francês coberto com queijo, que também sai bastante aqui na padaria. Eu tenho pão tatu, eu tenho pão de tapioca coberto com queijo, eu tenho pão de tapioca com ervas. A gente tem variedades de pão imensas. Tem o pão de leite também, tem o bisnaguinha, tem o pão de hambúrguer também usado tanto para os lanches. Então é bastante variedade de pão. Uma pesquisa feita pelo Sebrae aponta que de janeiro à primeira quinzena do mês de junho deste ano, no Brasil foram abertas mais de 22 mil padarias, o que dá uma média de quase 130 novos negócios por dia. E claro que cada um tem o seu diferencial. E inovação é com a Manuela. Padeira e dona de uma padaria desde 2017, ela tenta unir a tradição com a tecnologia. Resultado, uma infinidade de opções. A gente tem de 15 a 20 receitas que a gente faz semanalmente, só que dentro dessas receitas a gente tem muitas variações, que podem chegar a uns, a gente contou recentemente, deu quase 60 tipos de pães, com diferentes combinações, e a gente cuida mesmo de cada etapa para nada dar errado. Ela mesma põe a mão na massa, desde o período de fermentação natural até fornadas como essa. Então a gente resgata essa coisa antiga de lar, de fazer o pão em casa, combinado com técnicas modernas, que a gente tem câmera para controlar a temperatura dos pães durante a noite, a maceira para bater 50 quilos de massa de uma vez. Então eu acho que é uma fusão dos dois. A gente pega o antigo e melhora com o que dá para melhorar com a tecnologia. Com manteiga é tão bom, 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 bom. Yeah, yeah. Que delícia! No próximo bloco tem previsão do tempo, a gente já volta. Quem tem créditos do programa Nota Fiscal Paulista pode usar os valores para pagar o IPVA de 2025. Legal, né? Mas atenção, porque isso só pode ser feito até o final deste mês. Todos os detalhes estão no nosso site, o thmais.com.br/vale. O dinheiro resgatado pode ser usado para pagar total ou parcialmente o imposto. Agora a gente muda de assunto para falar da política nacional. É o quadro Política em Pauta. Hoje, nosso comentarista Diego Amorim fala sobre as emendas parlamentares. São as emendas, estúpido. Eu estou parafraseando aqui a famosa frase de um marqueteiro americano que lá em 1992 explicou o que definiria as eleições nos Estados Unidos, dizendo: é a economia, estúpido. Aqui no Brasil, hoje, não tem nada, absolutamente nada que interesse mais a quem está no poder do que as chamadas emendas parlamentares. Sempre foi assim, eu sei, é verdade, mas depois do tal orçamento secreto, hoje apelidado de emendas PIX, mudou tudo para pior. Deputados e senadores não precisam mais fazer plantão nas antessalas de gabinetes da Esplanada aqui em Brasília em busca de recursos em tese para suas bases eleitorais. Basta se aproximar do rei, que é o presidente da Câmara ou do Senado, e depois de barganhar aqui e acolá, garantir milhões ou bilhões de reais para os seus estados e municípios. Repito, bilhões de reais de dinheiro público, meu e seu, que passaram a jorrar de Brasília sem critérios claros, sem destino certo, sem fiscalização, sem nada, só com a gana de alguns parlamentares. São elas, minha gente, as emendas que viraram motivo principal das brigas entre os poderes, das reuniões da madrugada, dos bastidores das votações importantes. Tudo gira em torno das emendas. Esqueçam o resto. É o paraíso para os parlamentares. Um deles me disse na maior cara de pau aqui em Brasília, meses atrás, em reservado, que não precisa mais roubar. É só esperar para esse dinheiro sujo acabar sendo pego na cueca de alguém de novo
muito em breve. Agora vamos saber como vai ficar o tempo amanhã. Atenção, porque nesta quinta-feira pode chover forte na região. Vamos ver então como ficam as temperaturas em algumas cidades do Vale? A gente começa aqui falando de Taubaté, chuva forte amanhã. Máxima de 32 graus e mínima de 17. São José dos Campos também pode chover, máxima de 30, mínima de 16. Ubatuba fica livre de chuva amanhã, máxima de 27, mínima de 16. E em Campos do Jordão, a chuva pode ser ainda mais forte, máxima de 24, mínima de 14 graus. Mais uma pausa e daqui a pouco você vai ver histórias de pessoas que decidiram deixar a CLT para empreender. É mais um episódio da nossa série Uma Boa Ideia. Estamos de volta. A Caixa Econômica Federal mudou as regras para o financiamento de imóveis. A partir de novembro, o valor de entrada vai ser mais alto. A Caixa, ela geralmente tem um orçamento para conceder de financiamento imobiliário, nos diversos tipos de linha de crédito dela. Nesta linha de crédito específico, que é o SBPE, ela está quase que esgotando o orçamento completo do ano 2024. Então, ela vai dificultar um pouco o financiamento para não faltar essa verba. Como a taxa Selic ou a taxa DI está maior, elas falam, é melhor eu tirar o dinheiro da poupança e aplicar nesses títulos que rendem mais que a poupança. Esse é um fator. O outro fator é que pessoas tiraram o dinheiro da poupança para poder pagar as contas mesmo, porque o custo de vida também está mais caro, né? Então, o outro fator, eu tenho também pessoas que tiraram o dinheiro da poupança e ingressaram naqueles programas de quitação de dívidas, descontos. Então, eu tenho vários fatores que vão contribuindo para com que a retirada da poupança aconteça. E isso, em suma, leva a uma queda do valor que a Caixa teria para poder emprestar na modalidade de crédito imobiliário. A partir do dia 1º de novembro, nós estamos partindo para essas novas regrinhas de financiamento imobiliário que usam o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo como recurso para o financiamento. A regra, se você tiver o dinheiro para dar a entrada, é até melhor. Se não for te apertar financeiramente, por quê? Porque você dando uma entrada maior, o valor financiado é menor e a quantia de juros que você paga ao longo do financiamento é menor. Então, isso aí acaba sendo até uma ajuda para você gastar menos com juros ao longo do financiamento como um todo. Mas esse raciocínio só é válido se as pessoas fizerem a conta e perceberem, não vai me apertar e eu consigo ir honrando as parcelas não só do financiamento imobiliário, mas os outros custos que eu tenho no dia a dia. A regrinha veio, vai ficar um pouco mais difícil, por quê? Porque existe uma parcela da população que conseguiria dar entrada no financiamento apenas com 20% de entrada. E essas pessoas não vão conseguir mais financiar. Mas as outras pessoas que conseguem dar entrada precisam avaliar. Ok, eu vou dar uma entrada maior, isso tem impacto no meu dia a dia, no meu cotidiano financeiro? Se não tiver, tranquilo, você vai pagar menos juros ao longo do financiamento imobiliário. Pelo 10º mês consecutivo, as micro e pequenas empresas de São Paulo, tiveram alta no faturamento. O crescimento foi de 6,5% em julho na comparação com o mês anterior. De acordo com o Sebrae, a receita gerada foi de 95 bilhões de reais. Bora para a nossa série sobre empreendedorismo. Qual será a boa ideia de hoje, hein? De acordo com o Sebrae, ter o próprio negócio é o 3º maior sonho dos brasileiros. Por isso, muita gente deixa a carteira assinada para empreender. Hoje nós vamos conhecer histórias de pessoas que arriscaram e estão investindo em suas próprias empresas. Vamos ver. A coragem de deixar a famosa CLT para empreender chegando na vida do Radan.
Com muita vontade de dar um futuro melhor para a família, ele abriu o próprio negócio no começo deste ano. Veio a pandemia, né? Aí foi onde muitas coisas ficaram difíceis, né? Tanto de emprego para todo mundo, né? E eu comecei a pensar num futuro melhor, né? Não só trabalhar para os outros, mas para mim. Aí nesse meio tempo eu resolvi pensar mais no futuro mesmo, assim, em crescer mesmo na vida, assim. Então, para mim empreender era trabalhar mesmo para mim e chegar nos meus sonhos, né? Atingir minhas metas e construir algo para mim mesmo. Claro que o início de um sonho não é fácil, mas ele tem o apoio da esposa, que ajuda nas postagens da rede social e também na distribuição dos cartões da empresa. Aí se você for ver lá, ó, já tá tendo um retorno bom, 4 cliques hoje, 23 impressões, pelo gráfico aqui, ó. Estou investindo em anúncio, rede social, como eu disse também, né? Cartãozinho de visita, né? Entregando em casa de ferragem, né? Entrega para amigos, familiares. E assim a gente vamos tocando o barco para construir algo maior, né? Algo grande. De janeiro a setembro deste ano, mais de 2.000 empresas foram abertas em São José dos Campos. Isso significa que mais pessoas estão investindo nos seus sonhos. O Thiago sempre trabalhou como freelancer, ou seja, nunca foi CLT, mas abriu o próprio negócio com os amigos há 1 ano. E de lá para cá já enfrentou muitos desafios. Eu sempre gostei desse lance de empreender, porque meus pais também são empreendedores. Eles têm pastelaria no Shopping Centro, no Centro São José, há mais de 20 anos. Eles já tiveram diversos comércios, então sempre tive essa veia aí de empreendedorismo, vendo eles trabalhar. Eu sou formado em rádio e TV, sempre trabalhei com audiovisual, mais de 10 anos como produtor audiovisual. E sempre trabalhei como PJ em produtoras de vídeo, agência de marketing em São Paulo, São José, já na Irlanda também. Estava trabalhando em São Paulo, aí comecei a ter algumas crises de ansiedade, que São Paulo é estressante, né? E aí eu fui convidado para abrir uma vila gastronômica e uma pizzaria aqui em São José. E eu falei assim, por que não? Agora é a hora. Daí eu voltei de São Paulo, a gente abriu essa vila gastronômica aqui em São José, essa pizzaria, só que daí entrou a pandemia e aí a gente teve que fechar. É muito fácil se maravilhar com a história do Radan e do Thiago, mas calma, para empreender não é só colocar uma ideia na cabeça. É preciso também colocar os gastos na ponta do lápis. Empreender sempre é um sonho, né? E se planejar é muito importante, principalmente para quem está na CLT e tem aquela segurança, né, do mês a mês. Então, se planejar é importante. E o que eu dou de dica principal é já começar a fazer uma reserva de emergência para quando você for sair. A reserva é para você já se planejar para o começo do negócio, porque o começo do negócio, até você ter, sei lá, se for serviço, clientes ou ter vendas, você tem que ter uma reserva ali para você se manter por um período até o seu negócio decolar. E também a necessidade do planejamento financeiro do negócio. Quanto que eu vou gastar inicialmente? Eu vou ter local físico? Não vou ter? Né? Quanto que eu vou ter de gastos mensais para eu manter o meu negócio até ele se estabilizar e me dar retorno? Apesar do trabalho pesado de segunda a segunda, para eles trabalhar no próprio negócio não tem preço. Eu tive muito medo mesmo. Porque você tinha uma zona de conforto, né? E a partir do momento que você abre mão disso, você tem que batalhar. Tem que batalhar e sem olhar para trás e ter fé. Ter fé que vai dar certo. No meu caso, tá indo muito bem e eu sei que eu vou além disso. Vai dar certo. Hoje eu penso mais em abrir outros negócios, tanto no segmento de alimentos e também de outros setores, como imobiliário, de comunicação mesmo. A gente vai vendo que isso vai surgindo de oportunidade para a gente ganhar na vida. O medo existe, mas a gente vai com medo mesmo. E amanhã tem mais boa ideia, hein?
fim do nosso jornal. Obrigada mais uma vez pela sua companhia. Agora você fica com notícias do SBT Brasil. Boa noite, gente. Se cuide. Tchau, tchau.